Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Esse encontro periódico entre eu, Daniel Souza, e também Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os temas de economia e de política internacional ao longo da última semana. Uma semana tranquila, né, Tanguy? Pouca coisa acontecendo pelo mundo, não é isso? Eu tô sabendo que você quer falar de culinária hoje, Daniel, é isso? Culinária. Uma culinária que você pegou do senhor Arthur da Pieve. Aliás, um abraço para ele. Arthur isso que você quer? Arthur da Pieve, um grande abraço, grande amigo e brilhante em suas metáforas. Disse que o ministro Paulo Guedes foi flambado. Ele não foi frito no dia de hoje, ele foi flambado, né, com o presidente Jair Bolsonaro, na prática desautorizando todo o esforço que vinha sendo feito ao longo dos últimos dias para construir uma nova política de transferência de renda, o chamado Renda Brasil, né? O Renda Brasil que na prática substituiria o Bolsa Família. Tudo indica que ainda substituirá, mas você precisa ter um novo desenho aí que seja viável do ponto de vista fiscal e ao mesmo tempo impactante do ponto de vista eleitoral. Mais uma vez a gente tem aquela máxima da política que nada se cria, tudo se copia, né, Tanguy? Nós tínhamos o Bolsa Escola lá atrás, no Distrito Federal, no GDF, que foi absorvido pelo governo Fernando Henrique, ampliado durante o governo Fernando Henrique, com a inclusão, inclusive, de outros programas sociais. Depois houve algo semelhante durante o governo Lula. O governo Lula pega os programas sociais do governo Fernando Henrique, junta num pacote único, Bolsa Família, e amplia. E agora nós temos o governo Jair Bolsonaro pegando lá o programa Bolsa Família e ampliando mais uma vez para formar o Renda Brasil. Agora, o impacto sobre o mercado financeiro hoje foi bastante forte. Depois dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro desautorizando o seu ministro da Economia, o dólar subiu, os juros futuros subiram e a bolsa caiu. É muito impressionante, Tanguy, que o Brasil, num certo sentido, está com muita dificuldade de passar um mínimo de previsibilidade. Claro que é um ano atípico, claro que a gente está falando de um ano de pandemia, mas o mundo tem muita liquidez disponível, tem muito dinheiro disponível no mundo, e mesmo assim o Brasil tem dificuldade de atrair investimento estrangeiro, que acaba sendo historicamente algo importante para alavancar o nosso crescimento ou para tentar mitigar, minimizar os efeitos da pandemia sobre a economia. Mas por alguma razão, Tanguy, as pessoas têm medo de investir no Brasil. Têm medo de investir no Brasil, não sabem o que será o dia de amanhã e não há como desconectar isso dessas declarações do presidente, que num dia diz que apoia o teto de gastos, no outro dia diz que tem que fazer um programa robusto. E claro que quando se trata de economia, se você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, o que você faz? Nada. Você é um rentista, né, Tanguy? Você entende bem isso, você é um investidor, gosta... Eu estou receoso, Daniel, estou receoso. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu sei, Tanguy. Não só você, né? Todos aqueles que vivem dos rendimentos de suas aplicações, eles estão receosos. E claro que isso é uma provocação, mas tem tido implicações sérias sobre a economia brasileira, tanto que o dólar continua alto, continua caro. Se você coloca realmente referenciais de precificação, modelagens de precificação, você vê que o dólar está bem caro no Brasil. Isso se deve em grande medida a essa hesitação no que tange a entrada de investimento estrangeiro, mesmo dentro de um contexto onde há muita liquidez disponível no mundo, mesmo dentro de um contexto onde os juros estão no chão. Mesmo assim, as pessoas ao redor do mundo têm demonstrado hesitação em investir no Brasil. A cena hoje foi estranhíssima, né? Assim, o Bolsonaro falando sobre o super-ministro dele, né, o posto Ipiranga, enfim. E um discurso muito, muito agressivo, inclusive, contrariando frontalmente aquilo que era a proposta do Paulo Guedes, né? Enfim, então é uma situação que de fato tá todo mundo falando assim, opa, enquanto eu não souber para onde que esse barco está indo, é impossível você fazer qualquer tipo de movimentação.
De fato, assim, o nível de imprevisibilidade do país nesse momento é algo impressionante, porque mesmo as agendas que são ditas, né, como mais caras para a equipe econômica e para o próprio presidente durante a campanha eleitoral, estão simplesmente em xeque. Ninguém faz a menor ideia sobre se vão ser implementadas ou não. É tudo muito contraditório, né? Porque o Jair Bolsonaro sempre foi um sindicalista de farda, sempre foi um corporativista durante a sua vida parlamentar. Ele foi eleito com um discurso liberal na economia, um discurso liberal na economia que até agora não foi entregue, né? O governo não fez nenhuma privatização de empresa controlada pelo Tesouro, reformas como a reforma administrativa, que envolveriam aí uma contenção de gastos com folha, etc., não vão adiante. Você tem muita dificuldade de entender, mas afinal onde é que está o liberalismo econômico do governo, né? E fora o fato de que existem aí muitos militares dentro do governo com uma visão um pouco mais intervencionista, uma visão mais desenvolvimentista. Tem que cada vez mais o que está acontecendo no Brasil agora me lembra o governo do Figueiredo. No início do governo do Figueiredo, você tinha ali um ministro, que era o Mário Henrique Simonsen, diante de um endividamento muito elevado do governo brasileiro naquele momento, ele dizia para o Figueiredo, olha, Figueiredo, não tem jeito, a gente vai ter que reequilibrar as contas públicas, eu lamento, a gente vai ter que fazer um ajuste, isso é impopular, mas me parece ser a única alternativa. E você tinha um outro ministro, que era o Delfim Neto, que era ministro da Agricultura na época, que dizia, imagina, Figueiredo, há espaço para crescer, o mundo está em colapso, a crise é horrorosa lá fora, né? Mas há espaço para crescer. E o que acabou acontecendo foi que o Mário Henrique Simonsen foi sistematicamente fritado naquela altura e acabou sendo substituído pelo Delfim Neto, que implementou a expansão do gasto público que o Figueiredo desejava, o que manteve a popularidade do governo por mais algum tempo, mas um pouco à frente veio a crise da dívida, veio a hiperinflação, veio o desequilíbrio fiscal, veio uma série de consequências bastante delicadas. E me parece cada vez mais que o presidente Jair Bolsonaro tem no seu coração Figueiredo, né? A ideia de que o gasto público, o desenvolvimentismo é o que vai impactar positivamente a economia brasileira, a sua popularidade, a sua reeleição, e cada vez mais existe aí esse temor de que as coisas possam sair um pouco do controle. E só para lembrar, durante o governo Figueiredo a gente tinha também, assim como é o discurso do governo atual, o ministro da desburocratização, não era isso? Tinha o ministro da desburocratização. Isso. Tinha. Assim, o discurso muito parecido. Daniel, eu queria trazer um outro ponto que certamente vai repercutir muito ao longo dos próximos dias, porque, assim como na semana passada a gente falou que estava acontecendo o Congresso do Partido Democrata, né, que nomeou finalmente o Biden como candidato, né, e a Kamala Harris como candidata a vice, a gente está tendo essa semana agora, entre segunda e quinta-feira, o Congresso do Partido Republicano, que naturalmente vai confirmar o Trump como candidato à reeleição. Foi aquele que a primeira-dama foi quase fardada, uma roupa, Isso, né? Parecia uma roupa militar. Achei curioso, no mínimo. Mas no meio disso tudo, Daniel, eu estou bastante preocupado com o cenário nos Estados Unidos, porque o nível de agressividade do país nesse momento me parece um ponto fora da curva. Assim. Os Estados Unidos são um país violento, assim, politicamente, né? Historicamente tem atos violentos em diversos momentos, mas eu não consigo me lembrar de um outro momento recente com um nível de risco tão grande. Só para contextualizar, isso está rodando muito agora nas redes sociais, mas só para contextualizar o comentário que eu quero fazer, a gente teve um incidente no domingo, mais um incidente de crime policial, de violência policial, na cidade de Kenosha, que fica no Wisconsin, ou Kenosha, né? Não sei exatamente qual é a pronúncia correta. E nessa cidade, Kenosha, a gente teve um cidadão negro, né, chamado Jacob Blake, que teve a ordem de parar pela polícia e ele deu a volta no próprio carro, abriu a porta do carro e foi alvejado 7 vezes. Tem uma série de coisas que não estão explicadas ainda. Aparentemente, os filhos dele estavam no carro. As informações que a gente tem é que ele está entre a vida e a morte, está paraplégico, está paralisado, enfim, então é uma situação assim, dramática. Houve, naturalmente, excesso policial, uma série de erros, e isso tem levado, principalmente no estado do Wisconsin, que é exatamente onde fica a cidade de Kenosha,
a um cenário assim, extremamente agressivo. A gente teve ao longo das últimas 3 noites grandes manifestações, e isso acabou sendo encadeado em mais um episódio que, de novo, lida com questões de racismo, enfim, questões que estão sendo tratadas nos Estados Unidos de forma diuturna, assim, né, de forma constante. Pelo fato de que, nessa cidade de Kenosha, foram formadas algumas milícias de cidadãos brancos armados com o objetivo de defender supostamente suas propriedades contra as manifestações de negros, principalmente empunhando a bandeira do Black Lives Matter. E a gente teve um rapaz chamado o nome dele é Kyle Rittenhouse, de 17 anos, que matou 2 jovens negros e feriu um outro. Ele estava andando com um fuzil, também as imagens estão aí rodando pela internet. E ele mata as 2 pessoas. Né? Ele está andando com uma R-15. Não uma arma de guerra. Ele mata essas 2 pessoas, a polícia vem na direção dele, ele levanta os braços e a polícia simplesmente passa por ele. E ele vai andando e ele está de mãos levantadas. E as pessoas falam assim, prenda ele, porque ele matou pessoas, ele atirou e tal. E ele continua andando até que finalmente ele chega numa viatura policial. Então, isso tem gerado, não é para menos, né, uma reação muito grande nos Estados Unidos, a ponto de os jogadores da NBA do Milwaukee Bucks, que aliás é um time de basquete que fica exatamente na cidade de Milwaukee, que é no estado do Wisconsin, se negarem a entrar em quadra. Né? Hoje a gente teria o 5º jogo dos playoffs, né, entre o Milwaukee Bucks e o Orlando Magic, e o Milwaukee Bucks se negou a entrar em quadra. Isso acabou fazendo com que os outros times aderissem também ao boicote e o jogo simplesmente não aconteceu. A rodada dos playoffs, portanto, foi adiada. Isso é importante, Daniel, porque a maneira pela qual a NBA encontrou para manter os jogos durante a pandemia foi criando aquilo que eles chamaram de bubble. Né? Eles criaram uma bolha dentro da Disney, basicamente com tudo controlado, os times lá dentro, os juízes, as equipes todas, e absolutamente controlado. E a maneira de convencer os jogadores a irem para isso, imagina, se passar semanas longe de casa, longe da família, longe de tudo, para jogar, né, os jogos, né, uma competição basicamente esportiva, sem nenhum outro interesse humano de estar ali na Disney, era exatamente que os jogadores queriam poder falar sobre a questão do racismo. Então, como estava exatamente no ambiente da questão do George Floyd e tal, os jogadores falavam assim, beleza, a gente vai, jogadores muito, muito mobilizados, né, muito engajados nesse sentido, a gente vai, mas a gente quer que o tema do racismo ele seja focalizado o tempo todo. Então, vem exatamente nesse momento em que está acontecendo, paralelamente, o Congresso Republicano. Então, é um momento de polarização muito grave, não apenas de ideias, né, mas a gente está falando sobre uma polarização de fato do ponto de vista da utilização da violência. Então, isso certamente vai ser o tema ao longo das próximas semanas. A gente tem que ver quais são os próximos passos da política americana, mas a gente está chegando num cenário bastante perigoso. Né? As eleições estão ali na frente, início de novembro, a gente está no final de agosto, ou seja, falta muito pouco tempo, faltam 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses. E o cenário nos Estados Unidos ele é mais tenso do que eu consigo lembrar em tempos recentes. As imagens da ação policial que desencadeou esses protestos é algo absolutamente impressionante. Quer dizer, só procure as imagens se você tiver estômago. Porque é muito impressionante, uma vez que ele está de costas para os policiais, quer dizer, não oferece nenhum tipo de perigo iminente aos policiais. E ele é alvejado por uma sequência de tiros. E são vários policiais ao mesmo tempo. E ele cai no chão, né? Cai no chão, fica ali aguardando socorro. É um negócio assim muito impressionante. Muito impressionante as imagens. E o caldeirão, né, que já estava fervendo nos Estados Unidos, acabou fervendo ainda mais e dentro de uma corrida eleitoral onde os ânimos já estavam acalorados. Né? A pergunta que fica, Tanguy, e aí talvez você possa nos ajudar nisso, como é que o presidente Trump está se posicionando em relação a isso? Né? Porque para o Biden eu acho que é um pouco mais fácil, ele tem a Kamala Harris na sua chapa, ele já tinha um posicionamento favorável a esses movimentos, mas como é que o presidente Trump está se posicionando? O Trump ele não demonstra publicamente qualquer tipo de solidariedade às vítimas. O que ele fala é que os manifestantes do Black Lives Matter eles são arruaceiros, enfim, é por isso que ele fica no Twitter o tempo todo falando law and order, né? Então, a manutenção da ordem, a manutenção da lei, e com isso, portanto, ele tenta retomar o voto branco conservador, que foi exatamente o que o elegeu no ano de 2016. Só para te dar um exemplo, Daniel, no mês de junho, a gente teve um outro episódio muito impressionante, que foi
manifestantes do Black Lives Matter na cidade de St. Louis entram numa dessas ruas, que é um condomínio, mas é uma rua pública, não fica muito claro o que é, e os manifestantes passam, portanto, por essa via, e 2 cidadãos, né, na verdade um casal, sai das suas casas, né, sai da casa, são um casal mesmo, né, eles são casados, um com fuzil e a mulher com revólver, os dois ameaçando claramente manifestantes ali. Eu lembro dessa imagem. Esse casal, Daniel, foi convidado a discursar no Congresso do Partido Republicano. Então, esse é o nível de polarização, né? É um nível de polarização extremo. E como é que o Partido Republicano, que só para deixar claro, não é o Partido Republicano que a gente se acostumou a ver. Eu li uma análise muito, muito interessante esses dias, Daniel, dizendo que o Partido Republicano do Trump, ele matou o reaganismo. É como se a gente tivesse superado o Reagan, né? O Reagan não é mais o símbolo do Partido Republicano. O símbolo do Partido Republicano agora é o Trump, então ele partiu para a polarização. Ele não está tentando ganhar o voto do negro, ele não está tentando ganhar o voto do pobre, do latino, ele está tentando ganhar o voto do subúrbio branco rico americano. É isso que ele está fazendo, então não há grandes indícios de que ele vai recuar na sua posição. Ele mantém uma postura bastante confrontadora com relação aos manifestantes e sem aderir em absoluto a qualquer luta relacionada ao racismo. Você está falando de polarização e é impressionante que a polarização está também dentro do Partido Republicano, né? Você tem lideranças importantes do partido afirmando, inclusive com todas as letras, que não votarão em Donald Trump. Eles não chegam a afirmar que votarão no Biden, né? Mas afirmando, olha, nós não vamos votar no Donald Trump, incluindo aí, né, o George W. Bush, que é o único ex-presidente republicano vivo, e que mostra realmente um desafeto. É mais ou menos isso, eu acho que é um pouco esse núcleo ainda da era Reagan, esse núcleo reaganista, se é que a gente pode colocar nesses termos, tentando resistir ao trumpismo dentro do Partido Republicano, que de forma muito veloz acabou tomando espaço, né? E todo o discurso também que o Trump vem alimentando bastante da questão da fraude, né, de que o voto à distância tá mais propicia mais episódios de fraude, tudo, que os especialistas têm dito que não tem qualquer indício nesse sentido, a ponto de a gente ter uma discussão nos Estados Unidos nesse momento, que se o Trump perder a eleição, ele vai reconhecer a derrota? Essa é uma pergunta que a gente não está muito acostumado a fazer nos Estados Unidos, né? Vai reconhecer, claro que vai, óbvio que vai. Né? Nesse momento existe uma dúvida com relação a isso. Então, é um momento bastante perigoso, né? Um momento difícil na política americana. Não é de hoje, mas a gente está vendo agora, como a eleição está chegando, a gente está vendo a coisa se aproximar de forma bastante rápida. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o congelamento de preço na Argentina. O que tá rolando lá? Pois é, Tanguy, eu não sei se o pessoal acompanhou, eu fiz até uma coluna explorando alguns aspectos relacionados à Argentina ontem, e o governo do presidente Alberto Fernandes decidiu congelar preços de telefonia, preços de internet, TV a cabo, considerando esses serviços como serviços essenciais. O grande problema é que congelamento de preços na Argentina chama-se terça-tarde, né? É algo que se tornou bastante comum ao longo dos últimos tempos. Séculos. Séculos talvez. Nem o Maurício Macri, né, que entrou com uma agenda liberal e tal, quando a gente deu por si, o Maurício Macri já estava congelando o preço, não sei se você lembra, né? Lembro. A gente comentou isso aqui bastante no Petit Jornal. Comentou bastante, que foi no mínimo curioso. E o Alberto Fernandes caminha na mesma direção. E isso é bastante preocupante, né? No seguinte sentido. A gente já viu aqui no Brasil diversas vezes que congelamento de preço simplesmente não funciona. É algo muito popular, é algo muito palatável para a opinião pública. Poxa, que bacana, vai congelar os preços. Mas isso traz problemas de médio e longo prazo, particularmente desincentiva investimento, desincentiva a produção, fornecimento, sucateamento do serviço, etc, etc. E é preocupante na medida em que a Argentina tem vivido ao longo dos últimos anos muita dificuldade. O governo Alberto Fernandes fez um golaço mês passado, que foi a renegociação da dívida externa, a gente chegou a falar sobre isso no Petit, e agora entra com mais do mesmo, quer dizer, mais do que aconteceu no passado, e é o mesmo discurso, dizendo, não, estamos querendo corrigir a herança maldita do governo anterior, que era exatamente o que o Maurício Macri dizia, que era exatamente o que a Cristina Kirchner... Enfim, a Argentina
quando eu me preocupo com o Brasil, ou quando eu estou muito depressivo com o Brasil, eu resolvo esse problema. Deixa eu ler um pouco sobre o que está acontecendo na Argentina. Passa. Deixa eu abrir o Clarim. Passa. Sobre o Clarim, você fica... Passa. O que é uma lástima, porque a Argentina é muito importante pra gente. A Argentina é um parceiro comercial estratégico, é um país irmão. E a Argentina viver esse tipo de cenário não é bom. Não é bom, ainda mais dentro de um contexto onde o Brasil e a Argentina estão muito distantes, né? A gente teve a reunião de cúpula do Mercosul recentemente e deu tudo errado. Quer dizer, os líderes saíram mais distantes do que haviam entrado naquela reunião. E esse é, sem dúvida nenhuma, um elemento de preocupação, porque a Argentina, historicamente, poderia ajudar o Brasil na sua balança comercial, poderia ajudar o Brasil na sua produção industrial. E não, a Argentina está desorganizada do ponto de vista econômico. Só destacando, a inflação na Argentina de janeiro a agosto desse ano já foi de 15%. De 15%. A expectativa de inflação para o Brasil no ano todo deve ser 1,6%, 1,7%. E 15% porque a inflação está baixa em função da pandemia. Se não fosse a pandemia, certamente a inflação na Argentina seria bem maior. E 15% não é pouca coisa, mesmo para um país emergente. Imagina se a gente tenta levar a cabo aquela ideia da moeda unificada, Daniel, do peso real, né? Assim, uma disparidade inacreditável de inflação. Isso, enfim, seria um baita desafio, né? A gente tem 2 ministérios da economia que simplesmente não conseguem fazer as economias rodarem. Você imagina os dois se coordenarem para tentarem ver algum ponto comum. Enfim, claro que seria um projeto de longo prazo, mas a ideia chegou de fato a ser ventilada entre Bolsonaro e o Macri, né? Antes do Alberto Fernandes assumir no início desse ano agora. Pois é, seria um processo de alguns anos tentando homogeneizar as políticas monetárias, homogeneizar níveis de inflação. Seria um super desafio e infelizmente, eu não vejo Brasil e Argentina sendo capazes de ter estabilidade do ponto de vista político para definir um projeto de longo prazo e dizer, vamos juntos, esse é o nosso foco, vai entrar governo, vai sair governo, mas a gente vai manter essa agenda. No caso de Brasil e Argentina, isso tem se mostrado muito difícil e eu sou muito cético a uma integração mais profunda, o que seria desejável, o que seria mutuamente vantajoso, mas me parece que é improvável nos próximos tempos. Beleza, Daniel, eu queria repercutir rapidamente, Daniel, um tema que a gente trouxe nas últimas semanas, que foi o estabelecimento de relações diplomáticas entre os Emirados Árabes e Israel. Nesse momento, o secretário de Estado americano, que é basicamente o ministro das Relações Exteriores, né, dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, ele está fazendo um tour pelo Oriente Médio, basicamente tentando convencer outros países árabes a seguirem o caminho dos Emirados Árabes Unidos. E ele vem fracassando no projeto dele. Ele teve, nos últimos dias, foi ontem, se não me engano, ele teve em Khartoum, né, capital do Sudão, e tentou exatamente articular, quem sabe, de repente vocês conversam com Israel e tudo, e prometeu, inclusive, tirar o Sudão da lista de países financiadores de terrorismo, né? Lembrando que o Sudão tem um histórico questionável, né, quando a gente fala sobre questões de terrorismo, a ponto do próprio Osama Bin Laden ter morado no Sudão durante algum tempo, e ataques a embaixadas americanas em 98, não sei se você lembra, mas teve aquele ataque na embaixada americana na Tanzânia, no Quênia, né, terem sido facilitados pelo governo sudanês. Então existe a possibilidade, inclusive, do Sudão ser retirado dessa lista. Não é exatamente uma troca, mas aí de repente você bate um papo com Israel e tudo, e aí o governo sudanês fala assim, olha, legal, gostaria de ser retirado dessa lista, mas conversar com Israel eu prefiro pensar um pouquinho. E a mesma coisa aconteceu quando o Mike Pompeo esteve também no Bahrein. Falava também, de repente o Bahrein e Oman, né, podem ser os dois prós, de repente estabelecerem relações com Israel. O Bahrein falou a mesma coisa, falou assim, olha, legal, agradeço a visita, muito bom, acho ótimo que os Emirados Árabes estejam conversando aí com Israel, mas eu estou comprometido com o Estado palestino. A mesma coisa disse a Arábia Saudita. Ótimo, é bom que se converse e tudo, mas eu somente vou estabelecer relações diplomáticas com Israel no momento em que tiver um Estado palestino. Por quê? Porque o tema Palestina, a causa palestina, é uma causa muito cara aos árabes de uma forma geral. A meu ver, os Emirados Árabes tentaram exatamente tomar a dianteira disso, dizendo, olha, a gente estabeleceu relações com Israel e conseguimos uma concessão, que é que as anexações, né, principalmente a anexação ali daquela parte da Cisjordânia, não fosse feita agora.
Só que a reação que a gente viu por parte do mundo árabe foi o contrário. Foi, olha, a gente não gostou dessa ideia, porque foi apenas um adiamento, não é que vocês evitaram, né, a anexação. Então os outros países estão lidando com muito mais cautela. Me parece que o Mike Pompeo vai voltar talvez um pouco decepcionado desse tour que ele tem feito pelos países árabes, exatamente para conseguir esse novo estabelecimento, essa nova onda de estabelecimento de relações entre países árabes e Israel. Agora, lembrando que o Bahrein já dialoga, rapidinho, o Bahrein já dialoga com Israel, não tem relações diplomáticas, mas dialoga. Mas daí estabelecer relações diplomáticas, tem embaixada e tal, o Bahrein disse que está fora. Agora, Tanguy, eu tenho algumas impressões em relação a esse caso, e aí você me corrija se eu estiver errado. A primeira é que o simples fato de se falar sobre isso já é um enorme, gigantesco avanço para Israel. Né, porque me parece que há alguns anos esses países sequer ouviriam essa proposta. Só de ouvir, só do Mike Pompeo ir, etc. Olha, tem essa proposta aqui na mesa. Me parece que alguns anos atrás eles não aceitariam nem receber. Peraí, não quero nem ouvir. Isso já me parece um avanço. Né? Segundo, que os Emirados Árabes têm o apoio da Arábia Saudita para fazer esse movimento, né? E a Arábia Saudita não pode fazê-lo, né? Porque a Arábia Saudita é a terra sagrada da religião muçulmana. Quer dizer, imagina ter israelense tendo autorização para entrar livremente no solo sagrado da Arábia Saudita. Às vezes me parece um pouco aquela coisa, bom, eu quero ter uma relação amigável com Israel, eu não posso, Arábia Saudita, mas quem sabe os Emirados Árabes poderiam fazer isso por mim. Agora tem um ponto importante aí nisso tudo, né, Daniel? Que você está certíssimo com o que você está dizendo. Os árabes sabem que tem eleição nos Estados Unidos, né? Os árabes sabem que se o Trump perder a eleição, a agenda muda. Sim. A agenda ela passa a ser outra. Não que o Biden vá ser anti-Israel, nenhum presidente americano vai ser anti-Israel, mas a maneira pela qual a gente lida com Israel certamente vai mudar. Então, o que eu acho que os árabes estão dizendo não, agora não, deixa para depois. Se o Trump vencer, naturalmente isso vai voltar para a pauta. E aí o que você está dizendo, assim, só o fato disso ser debatido já é uma mudança de clima. Né? A questão é que agora, nesse momento que a gente fala, o que parece mais provável, claro que tudo pode mudar, mas o que parece mais provável é que o Biden vença a eleição. Né? O Biden é favorito nesse momento para vencer a eleição. Era também... o Trump não era favorito em 2016 e ganhou, claro que tudo pode mudar, mas ele continua à frente das pesquisas. Então, são pontos que acabam fazendo com que os países árabes eles se mostrem um pouco mais cautelosos com relação a isso, mas eu concordo com você. O fato disso assim, está sendo respondido com polidez já é um indício de que, pelo menos, a gente está considerando. A gente passou um jantar conversando sobre isso, né? Já aos olhos de Israel, certamente um avanço. Além do fato de que Israel e Emirados Árabes estão anunciando aí voos direto entre os dois países, e basta olhar o mapa e você vê que o avião passa por cima da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita em nenhum momento disse, não, vai ter que dar a volta, amigo, vai ter que dar a volta porque eu sou contra isso. Pelo contrário, né, ela se absteve de fazer qualquer tipo de questionamento. Isso aí, Daniel. Você quer falar rapidamente sobre as bolsas nos Estados Unidos? Pois Tanguy. Nós estamos nessa semana com as bolsas nas máximas históricas, tanto a Nasdaq quanto o S&P 500. Existem aí crescentes expectativas de que a economia americana pode se recuperar um pouco mais rápido do que se esperava. E mais do que isso, essa semana circulou a informação de que China e Estados Unidos voltaram a conversar na questão comercial, de que a China está cumprindo a primeira etapa do acordo comercial. Não sei se todo mundo lembra, foi celebrado em dezembro de 2019 a primeira etapa do acordo comercial entre China e Estados Unidos, que envolvia, inclusive, a China comprando mais produtos americanos. E, aparentemente, a China está cumprindo isso. Né? E mais do que isso, os dois países voltaram a conversar, sinalizando de que querem avançar na agenda comercial, que ficou aí um pouco estagnada por conta da pandemia, e isso já foi aí mais um elemento extra para aumentar o otimismo nas bolsas americanas, aumentar o otimismo em relação à economia americana. E isso fecha um pouco com o início da nossa conversa de hoje, quer dizer, num dia como hoje, numa semana como essa que a gente está vivendo de super otimismo no mundo e nos Estados Unidos em particular, o Brasil tem dificuldade de decolar.
E já que você falou sobre China, Daniel, fazer o convite pro pessoal aí, né? Que a gente começou ontem, na terça-feira, dia 25. A gente deu a primeira aula do nosso curso sobre China. São 4 aulas, sempre às terças-feiras, 21 horas. Ah, Tanguy, mas já perdi a primeira. Dá para assistir? Dá, você tem 3 meses para assistir. E na aula de ontem a gente falou um pouco sobre a formação da China moderna, né, Daniel? A gente pegou desde lá todo o crescimento populacional, o século XIX, né, a Revolução, e passamos aí pelo governo do Mao Tse-tung, né, Mao Zedong, e chegamos até o governo do Deng Xiaoping. Nas próximas semanas a gente vai destrinchar um pouco mais como é que a China tem se posicionado no mundo. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição desse episódio. E fica também o agradecimento aos nossos apoiadores, né? Que sem eles, realmente, o nosso podcast não continuaria. O nosso projeto, realmente, ele é mantido, o projeto do podcast do Petit Jornal, pelos apoiadores. E fica o convite, se você não é apoiador do Petit Jornal, para ser apoiador. Lá no nosso site, né, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar apoiador do Petit no Brasil ou no exterior, se porventura você morar no exterior. E nós temos agora até um aplicativo onde nós nos comunicamos com os apoiadores de forma mais próxima. Não é isso, Tanguy? Isso aí, Daniel. Um abraço. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.